Ele acorda em uma fonte bem em frente à Academia de Magia. Antes mesmo de conseguir entender como foi parar ali, um grupo de valentões chama sua atenção. Eles riem, admirando o quão bem ele serve como saco de pancadas. Ele tenta perguntar quem são eles, mas isso só irrita o líder do grupo. O cara pega Leon pelo cabelo e o arrasta para mais fundo na fonte. É quando Leon entende o que está acontecendo. Ele usa sua magia de água e lança os valentões para longe. O valentão principal não consegue entender como esse perdedor de repente se tornou tão forte. Quando Leon sai da fonte, sua mera presença os aterroriza e eles fogem com medo. Bem, não poderia ser de outro jeito, afinal o mago arcanista mais forte da história acabou de parar no corpo de um estudante. Leon Klein era um herói de sua era, o homem que derrotou o rei demônio Belfar e trouxe a paz ao reino de origem desconhecida. Leon foi celebrado por todo o reino por seus feitos heróicos naquele dia fatídico. Agora você pensaria que a hora de sua aposentadoria havia chegado, hora de ele se casar com uma linda mulher como a princesa Sarah e viver uma vida plena. No entanto, o destino tinha outros planos. O rei lhe deu uma última missão, uma tarefa final que marcaria o fim de sua jornada como herói. Segundo relatos, havia uma caverna abrigando monstros, os últimos remanescentes do exército do rei demônio. O rei queria que ele investigasse a caverna e retornasse com resultados positivos. Afinal, todos que haviam entrado naquela caverna até agora tinham retornado derrotados. Naturalmente, o rei tinha altas expectativas para que o matador do rei demônio garantisse a vitória. Leon sabia o que tinha que fazer. Ele não suportava ver as pessoas que amava sob ameaça. Ele tinha que erradicar os últimos remanescentes do rei demônio pelo bem das crianças, os mesmos órfãos que o tinham como modelo. Então, nosso garoto aceitou o trabalho sem suspeitar de nada e um príncipe conhecido como Shark recebeu a tarefa de guiá-lo. O dia de sua partida finalmente chegou e o príncipe Shark eventualmente levou o nosso herói para dentro da caverna corrupta. Assim que estavam no fundo da caverna, o príncipe Shark revelou suas verdadeiras intenções ao perfurar o herói pelas costas. A arma estava envenenada com um veneno letal, tornando a morte de Leon inevitável. Como você vê, o príncipe Shark sempre percebeu Leon como uma ameaça à sua autoridade e poder absoluto, sem mencionar que ele achava que Leon estava roubando sua garota, a rainha Sarah. No entanto, nosso garoto deixou suas intenções claras. Ele não estava tentando ficar com garota nenhuma, nem se importava com o poder político, ele era meramente movido pelo puro amor que nutria pelas pessoas ao seu redor, especialmente as crianças órfãs que o tinham como modelo. Como se viu, esse desgraçado nojento já havia tirado a vida daquelas crianças, garantindo que ninguém ficasse vivo para levar adiante a vontade de Leon. Esse bastardo era literalmente um lixo tão desprezível que chamá-lo de demônio seria um insulto ao demônio. Ele eventualmente chutou nosso garoto para o fundo da garganta da caverna, deixando-o lá para morrer uma morte lenta pelo veneno. No entanto, nosso garoto conseguiu sobreviver à queda, encontrando-se no interior da terra. Não muito tempo depois, uma criatura esquelética enigmática surgiu do nada, pronta para atacá-lo. Leon utilizou seus poderes mágicos e obliterou o monstro com uma bola de fogo. Para sua surpresa, uma interface de sistema apareceu e contou sua baixa. Com o inimigo derrubado, ele ainda tinha quase 1 milhão para chacinar. Só então ele seria capaz de terminar a missão secreta que sua queda havia ativado. Outra criatura investiu contra ele, encontrando o mesmo destino, e sua contagem de morte subiu mais uma vez. Leon não conseguiu entender sua situação, mas continuou a massacrar monstros para a esquerda e para a direita, esperando encontrar a saída um dia. Anos se passaram, a única coisa que o ajudou a enfrentar aquela prova perigosa foi seu desejo ardente de vingança contra o bastardo que o traiu. Quando atingiu 100 mil mortes, ele adquiriu magia do atributo escuridão, um tipo de poder do qual nosso garoto não tinha conhecimento prévio. Ele repetiu esse ciclo naquele inferno exaustivo de monstros em enxame por 10 anos seguidos. Finalmente, ao atingir 1 milhão de mortes, ele cumpriu os requisitos da missão e uma porta arcana se abriu bem diante de seus olhos. Leon caminhou através do portal sem pensar 2 vezes. Sua situação não poderia ficar pior do que já estava. Curiosamente, ele se viu bem no meio de um lago. Quando se recuperou, percebeu que estava olhando para uma instituição de ensino. A história nem tinha começado direito antes que alguns valentões da instituição aparecessem para implicar com um alvo fácil. Eles se dirigiram ao nosso garoto como Kuroban, um nome que parecia estranhamente não familiar para o nosso jovem rapaz. Como ele nem sabia quem eram esses otários, nosso garoto perguntou sobre isso naturalmente. Claro, o líder dos capangas ficou irritado. Ele pegou o herói pela cabeça e o mergulhou na água, tentando garantir que ele parasse de se fazer de bobo e se lembrasse de tudo. Por outro lado, Leon não tinha ideia do que diabos estava acontecendo. Ele usou um de seus feitiços mágicos, inundação de armadura, e soprou aqueles otários para longe como sacos de lixo. Os capangas não conseguiram entender como um fracote acabou de mandar uma jogada tão incrível. Esses caras tomaram uma decisão sábia e deram no pé dali antes de levarem mais surra. Assim que nosso garoto estava tentando organizar seus pensamentos,
pensamentos, ele ouviu um som estranho. Uma voz arcana estava absolutamente maravilhada com o modo como nosso garoto simplesmente explodiu aqueles perdedores para fora da água, embora sua magia estivesse atualmente suprimida. A voz misteriosa levou Leon para algum lugar privado, finalmente se materializando em uma garotinha. A garota imediatamente pulou para abraçá-lo do nada, deixando-o confuso com uma série de perguntas flutuantes que ele queria que essa bonequinha respondesse. Ela começou se apresentando como Luna, a mensageira da deusa. Para encurtar a história, ela era uma guia para os mortos. Leon, na verdade, tinha falecido no momento em que foi empurrado para a garganta da caverna. O mundo em que ele estava vivendo atualmente era uma realidade inteiramente diferente daquela que ele conheceu um dia. Quanto ao corpo que ele possuía, pertencia a um garoto chamado Kuroban, um residente nativo deste mundo. Leon levou um momento para digerir tudo, eventualmente questionando o motivo por trás de sua transferência para este mundo. Parece que nosso garoto vai ter todas as suas perguntas assustadoras respondidas porque um portal massivo se materializa diante deles. Ao cruzá-lo, ele encontrará a verdade. Do outro lado do portal existe uma terra estéril, e bem na frente deles está um monstro familiar conhecido como Grandurus, uma criatura que uma vez serviu ao senhor demônio Belfar. Ver essa criatura faz nosso garoto estremecer um pouco. Este não é um sujeito qualquer. Naquela época, literalmente levou 3 dias para ele derrotar esse monstro. No entanto, Luna o assegura de que usar seus novos poderes mágicos fará com que derrotar essa criatura seja um passeio no parque. Falando nisso, Leon se lembra da magia do atributo escuridão que lhe foi concedida enquanto ralava muito para terminar aquela missão secreta. A besta investe contra seu alvo sem misericórdia. Nosso garoto não hesita antes de recorrer à escuridão. Sua magia negra rodopiante o ajuda a despedaçar a barreira mágica que envolve o monstro, e então ele conjura garras sombrias mortais para pegar aquele bastardo pelo pescoço. Apenas essa única técnica é suficiente para apagar a vida da poderosa criatura. Luna começa a fazer uma dança feliz ao ver nosso garoto derrotar aquela besta massiva com um só golpe. Até o próprio Leon fica perplexo após testemunhar o potencial oculto que possui. Isso só o deixa ainda mais curioso sobre sua situação, e ele exige que essa baixinha abra o jogo sem mais delongas. Um tempo se passa e parece que nosso garoto finalmente pegou o jeito das coisas. Acontece que o rei demônio Belfar também fará uma visita a este mundo. O portal de antes foi formado devido à influência do rei demônio neste reino. Se eles deixarem aquele portal sem verificação, o mundo pode mergulhar na destruição com o aparecimento dos monstros. É por isso que a deusa o escolheu a dedo especificamente para manter um controle e equilíbrio neste mundo. Enquanto ele analisa mais a fundo sua situação, ele nota um brasão familiar marcado em uma bandeira tremulando. Não demora muito para nosso garoto descobrir onde viu esse brasão pela última vez. Pertence ao mesmo bastardo que o empurrou para a morte. Se este brasão está aqui, significa que Shark também cruzou para este mundo. O desejo ardente de vingança faz seus punhos fechados tremerem incontrolavelmente, tanto que até Luna percebe, mas ela não pode se demorar nisso e desaparece no ar, temendo a exposição. Alguém está vindo e esse alguém é uma estudante que deseja falar com o nosso garoto. Ela sentiu um portal aparecendo bem ao redor da área e quer perguntar sobre isso. Antes que Leon possa responder, Luna insiste telepaticamente que ele esconda a informação que ela procura e haja de forma ingênua. O garoto faz o que lhe é dito, deixando a garota se questionando se o que ela sentiu foi na verdade um alarme falso. Ela então volta sua atenção para nosso garoto, reconhecendo-o como o mesmo estudante envolvido com os capangas mais cedo. Por todo o inconveniente que ele teve que suportar devido àqueles delinquentes, ela se desculpa sinceramente. No entanto, nosso garoto a assegura para se recompor, já que não é algo pelo qual ela deva se desculpar. Por um lado, essa garota é muito reta e educada. De qualquer forma, a garota decide seguir seu caminho, já que o que ela sentiu parece ser um alarme falso total. Assim que ela se vai, Luna reaparece imediatamente, bajulando aquela senhora charmosa que tem os sentidos excepcionais para farejar a presença de um portal. Luna acredita que essa garota é uma candidata em potencial para um interesse amoroso, assim como em qualquer romance escolar típico. A noite cai e nosso garoto finalmente faz seu caminho para o seu quarto de dormitório, apenas para encontrar xingamentos e insultos colados por toda a sua porta. O corpo estudantil responsável por este crime hediondo, porém de baixo nível, já está parado pelo corredor, rindo como um bando de hienas covardes. No entanto, Leon prefere evitar essas pessoas que estão abaixo dele e prossegue para entrar em seu quarto. Do lado de dentro, Luna solta uma tirada completa quando ele se acomoda, furiosa porque aqueles caras tiveram a audácia de escrever coisas de nível tão baixo. Nosso garoto não está realmente incomodado com isso e prefere discutir assuntos mais urgentes. Ele quer aprender um pouco sobre esta instituição. Aquele brasão que ele notou na bandeira é o mesmo que o príncipe Shark usava. Talvez Shark também tenha cruzado para este mundo junto com o rei demônio. Infelizmente, Luna não tem os detalhes que ele quer. Ela é tão sem noção sobre este mundo quanto ele.
Embora ela venha espiando esta realidade para guiar nosso garoto, ela não notou o príncipe de forma alguma. Isso não deixa outra escolha ao nosso garoto a não ser investigar e explorar os segredos deste mundo ele mesmo. Com o sol brilhante marcando o início do dia seguinte, nosso garoto se prepara para o seu primeiro dia na academia. Depois de arrumar seu cabelo e vestir seu uniforme, ele caminha pela multidão de estudantes fazendo seu caminho em direção ao seu departamento. Ele está atraindo atenção demais, com todos os olhos grudados em sua direção. Afinal, a atitude do nosso garoto e a aura que ele exala comandam totalmente o ambiente e ele merece cada pedaço disso. Nas poucas aulas que ele faz, ele aprende algumas coisas fundamentais sobre este mundo. Há alguns anos, espaços misteriosos chamados portais começaram a aparecer por todo o globo. Simultaneamente, pessoas que podiam usar magia também surgiram. Para combater essa situação, pessoas que possuíam talento mágico inato começaram a invadir esses portais, farmando itens e minerais valiosos ao longo do caminho. Esses invasores foram apelidados de buscadores. Com o número crescente de usuários de magia querendo se tornar buscadores, surgiu a necessidade de instituições para nutrir esses talentos. Assim, esta sagrada Academia Imperial veio à existência. É um refúgio seguro para aqueles que aspiram se tornar buscadores. Você se lembra daquela garota que veio atrás do nosso garoto procurando por um portal? Sim, essa garota é a presidente do conselho estudantil desta academia. O nome dela é Izumi Makoto. Ela está atualmente impressionando a todos nos campos da escola com seu talento mágico excepcional. E nosso garoto a observa da janela da sala de aula. Depois da aula, enquanto caminha pelo corredor, ele se depara com os mesmos valentões com quem lidou ontem. A propósito, o nome do nosso garoto neste mundo é Kurobana-kun, aquele com o rosto mais feio que também é o líder desses capangas, dá um passo à frente querendo que nosso garoto faça um favor para eles, mas nosso garoto, sendo o cara incrível que é, irrita o bastardo com um golpe afiado, porém simples. O valentão perde a paciência, especialmente porque ele já quer aliviar a frustração acumulada causada pela humilhação de ontem. Como o destino queria, Izumiya chega naquele momento perfeito. Testemunhando esse bastardo injusto prestes a soltar um feitiço mágico letal em sua vítima, ela grita um aviso para o valentão congelar, mas seu aviso vem tarde demais. O bastardo acaba soltando seu feitiço. Nosso garoto também não fica parado ocioso. Ele recorre à sua magia do atributo escuridão e engole aquela pedra que o bastardo conjura. Literalmente, aquela pedra gigante desaparece no ar, deixando o queixo do bastardo caindo no chão. Nosso garoto não para de ostentar aura ali. Ele simplesmente passa por esse tonto sem se importar com nada no mundo, ignorando a presidente do conselho também. Depois das aulas, Kuroban retorna ao seu dormitório apenas para encontrar uma nota de ameaça daquele mesmo desgraçado, exigindo que nosso garoto o encontre nos campos de treinamento. Luna sugere que ele simplesmente ignore esse idiota. Kuroban, no entanto, está disposto a dar a esse cara o que ele está pedindo. Isso também agirá como um passo para diminuir os obstáculos em seu caminho. Ouvindo isso, Luna fica empolgada, pronta para lidar com a ameaça. Durante a noite, nosso garoto finalmente encontra aqueles valentões no campo de treinamento, bem como eles esperavam. O líder coloca seus capangas em espera, já que quer um duelo justo 1 contra 1. Ele quer ensinar a lição que acha que nosso garoto merece. Da mesma forma, Kuroban quer que seu oponente nunca mais se meta com ele se ele vencer o duelo. Como esperado, o bastardo cai na gargalhada em sua risada característica de anime, pensando que é ele quem dá as ordens. Nosso garoto, por outro lado, permanece inabalável e desafia esse palhaço a avançar sem perder tempo precioso. A bravata de Kuroban irrita o bastardo. Em vez do duelo 1 contra 1 que ele pediu, o bastardo nem se dá ao trabalho de honrar suas próprias palavras e convoca seus capangas para atacar. Os capangas desavisados avançam direto para o seu fim sem pensar duas vezes. O líder nojento e mesquinho se sente muito orgulhoso de si mesmo depois de mentir sobre a luta justa, mas nosso garoto permanece despreocupado. Pelo que lhes importa, mesmo se 100 desses bastardos viessem até ele de uma vez, não seria um problema. Com um mero aceno de sua mão, ele conjura a magia do atributo escuridão usando uma técnica chamada espelho de negação. Isso permite que nosso garoto vire os ataques deles de volta contra eles mesmos. Aquele único feitiço é suficiente para nocauteá-los da competição. O líder da gangue fica com o queixo pendurado no ar. Ele sabe que errou feio ao irritar nosso garoto, e nosso garoto não está pensando em perdoar os bastardos que se atrevem a lançar um ataque surpresa pelas suas costas. O líder não tem ideia do tipo de confusão em que se meteu. Veja bem, neste mundo, a magia é categorizada em 4 atributos: vento, água, fogo e terra. O tipo de magia que nosso garoto empunha não se enquadra em nenhuma dessas categorias. O valentão está tendo um colapso mental sobre como o uma vez inútil Kuroban está empunhando uma magia tão inaudita. O bastardo percebe tarde demais que só se prejudicou ainda mais ao chamar Kuroban de inútil naquele momento crítico. Nosso garoto está absolutamente furioso e não vai deixar um desgraçado andar pela face da terra até
que mude sua atitude de merda. O capanga acha que sua magia de fogo insignificante pode salvá-lo, mas ele é provado errado logo quando nosso garoto o nocauteia com a ajuda de suas artes sombrias. Kuroban não apenas coloca esse cara pra dormir, ele se certifica de sugar toda o mana que esse bastardo possui, uma habilidade única que apenas um usuário de magia do atributo escuridão possui. Kuroban espera que isso seja lição suficiente para o cara perceber que não deve dar um passo maior que a perna. De repente, todo o lugar entra em caos com sirenes urgentes tocando para evacuar a área. Um portal apareceu dentro dos terrenos da academia e os estudantes são instruídos a fugir, já que o nível de ameaça é categoria vermelha, supostamente o nível de perigo mais alto. Dentro do prédio do dormitório, os estudantes estão em caos absoluto, lutando para evacuar enquanto a presidente do conselho está lá para garantir que nenhum estudante seja deixado para trás. Um veterano também está lá para ajudar, incentivando Izumiya a deixar o local conforme as ordens do diretor. Ela também está proibida de enfrentar uma ameaça de categoria vermelha se alguém se tornar uma baixa em uma tentativa de combater o portal. A academia terá que arcar com a responsabilidade. No entanto, a garota tem seus próprios motivos para intervir. Não muito tempo atrás, quando um portal de categoria vermelha apareceu, os residentes vizinhos sofreram grandes danos e ela se recusa a deixar a história se repetir, sem mencionar que a única razão pela qual esta academia existe é para nutrir talentos que possam combater esses portais. É precisamente por isso que ela pretende enfrentar aquele portal ela mesma. Enquanto isso, monstros já começaram a jorrar do portal com estudantes fugindo, assustados pra caramba. Um até tenta usar sua magia de terra para assustar uma besta que o segue, mas a criatura mastiga a pedra com suas mandíbulas e investe contra o estudante. Felizmente, a deusa da escola chega e derruba múltiplas bestas de uma vez, salvando aquele estudante de ter uma mordida tirada de sua bunda. Ela instrui o estudante a buscar a assistência de seus colegas estudantes e evacuar para longe. A garota está preocupada que, se este portal não for parado imediatamente, as bestas possam fazer seu caminho para a cidade, causando destruição e pânico desnecessários. Sem escolha, ela está pronta para desafiar o chefe do portal ela mesma. Enquanto isso, nosso garoto e sua Loli, Luna, estão assistindo a deusa aceitar o desafio e entrar no portal. Antes de prosseguir, o garoto quer saber como eles podem fechar o portal. A resposta de Luna é bastante previsível. Tudo o que eles têm a fazer é derrotar o monstro que controla o portal, que você também pode chamar de chefe. Com isso em mente, eles decidem ir direto para lá sem perder o fôlego. No entanto, Luna está hesitante sobre a ideia. A magia negra que nosso garoto possui pode ter um grande impacto, mas não sem consumir quantidades copiosas de mana. Mas nosso garoto não está disposto a sentar e assistir a cidade sucumbir à destruição. Ele tem que agir e neutralizar a ameaça com o melhor de suas habilidades. Luna se sente orgulhosa do tipo de pessoa que nosso garoto é. Sem hesitar mais, eles fazem seu movimento indo direto para o monstro chefe. Enquanto isso, dentro do portal, a presidente do conselho estudantil já derrotou um bando de bestas comuns de baixo nível. Isso sozinho é suficiente para esgotar sua força e mana. Ela está aprendendo da maneira difícil que uma categoria de portal vermelho não é algo com o qual ela deveria ter mexido. As coisas só pioram para ela quando um monstro massivo semelhante a um dragão serpente aparece bem atrás dela, pronto para devorá-la. Mas felizmente, Kuroban consegue chegar lá a tempo. Ele pune o bastardo com seu atributo sombrio por tentar ferir a deusa do campus. Enquanto o monstro cai, os olhos dela se demoram através da névoa, fixando-se em seu salvador. Izumiya fica deslumbrada assistindo seu colega de academia chegar e dizimar a criatura em um golpe. Ela o agradece por sua ajuda, enquanto Luna está apenas feliz por terem salvado ela a tempo. Kuroban está feliz que Izumiya esteja inteira. E sim, o One Piece é real. A parte que mais a está incomodando é o tipo de magia que ele usou agora há pouco, fazendo até se perguntar que tipo de cara ele realmente é. Em vez de focar nisso, nosso rei despreocupado enfatiza que eles deveriam primeiro fechar o portal, lembrando-a de que ela veio aqui para essa missão em primeiro lugar. Izumiya de repente se lembra de seu objetivo real e concorda com a ideia de terminar as coisas primeiro. Embora no fundo de sua cabeça, ela simplesmente não consiga passar Kuroban Ren como um estudante ordinário. Isso é porque esse cara ficou em último lugar durante as batalhas simuladas conduzidas na academia, o que significa que o humano tinha as piores notas imagináveis. Mas de repente ele está aqui se movendo como o auge de Mike Tyson, especialmente quando usa aquele tipo estranho de magia. De qualquer forma, eles colocam os pés a caminho para limpar o portal e procurar pelo monstro-chefe. No caminho, eles são confrontados por um bando de monstros para os quais Yi ativa seu feitiço de prisão aquática, enjaulando a maioria deles em um vórtice de azul, espiralando-os em uma esfera de água flutuante. Até Luna admite que esta presidente estudantil é impressionantemente forte para seu calibre, o que é algo que nosso garoto gosta. Como Izumiya é adequada para a candidata mais bem avaliada da Academia Imperial, de repente o chão erupciona diante deles enquanto um golem titânico com um físico esculpido tenta esmagá-los. Nosso garoto se esquiva da tentativa de esmagamento do golem, retaliando com magia do atributo escuridão. Kuroban conjura lâmina cega desta vez, um feixe de ataque poderoso que oblitera o golem em um único disparo. Izumiya fica estupefata assistindo o monstro desmoronar em pedaços.
Percebendo que este homem está aqui se movendo como uma lenda, não é nem o fato de ele estar implantando um tipo único de magia, mas sim quão efetivamente ele está usando cada feitiço junto com uma velocidade de conjuração perfeita. É quase como se ela estivesse assistindo a um mago experiente, alguém que passou décadas no campo de batalha antes desta luta medíocre. De qualquer forma, a dupla vai confrontar o guarida do chefe. Kuroban diz à presidente estudantil para se preparar enquanto ambos pisam na sala do mestre do portal. Este macarrão vermelho é um dragão incrível com um design espetacular. A besta é formalmente chamada de dragão de lava, e não é uma ameaça ordinária. Izzy o denomina como um monstro extremamente poderoso documentado em seus livros, e até nosso garoto diz a ela para ter cuidado porque a criatura vai atacar com fúria tanto com seu fogo quanto com seus ataques de cauda a longo alcance. O ataque com fúria está prestes a começar quando a besta prepara uma rajada de fogo usando sua magia antes de erupcionar um hiperfeixe como o Pokémon Rayquaza daquela cena em sua luta contra Deoxys. A cauda segue logo depois enquanto Azumia é pega de surpresa e mal consegue evitar ser esmagada sob seu peso. É tudo graças aos avisos de Kuroban que ela conseguiu se preparar para a esquiva. Retaliando adequadamente, a presidente estudantil solta uma enorme lança de gelo, apenas para este dragão despedaçá-la sem sequer suportar um único arranhão. Isso vem como um choque absoluto para o sistema dela porque a lança de gelo é literalmente suposta a ser ultra efetiva contra criaturas do atributo fogo, mas o calor puro deste dragão de lava a derreteu antes mesmo de alcançá-lo. A luta não terminou e Kuroban está pronto para subir o nível das coisas. Ele solta o feitiço Garra Mortal, convocando garras de magia negra do chão para atingir o dragão de todas as direções. Neste momento, o dragão de lava escolhe usar suas asas e escapar rapidamente do encontro em vez de ser empalado. Luna acha que esse monstro covarde está trapaceando, mas é uma estratégia válida quando o monstro literalmente tem asas para voar. Izumiya não esperava que as coisas mudassem nessa direção e pediu instruções sobre a próxima estratégia deles, levando o nosso garoto a solicitar que ela use outra magia além de sua habilidade de gelo. A presidente estudantil assegura de que tem acesso a outras formas de magia, o que é perfeito porque Kuroban a instrui a desacelerar a criatura usando tais tipos de magia. Izumiya entende seu papel aqui e confia no plano do nosso garoto para dar certo. Seguindo isso, ela imediatamente recorre à magia do vento, conjurando uma tempestade de verde antes de liberar uma rajada aérea adequada. Este ataque é extremamente efetivo contra o Pokémon do tipo voador, quero dizer monstro. O dragão de lava enfrenta dificuldades para resistir ao puxão do vento, forçando-o a parar em um lugar. Luna sinaliza para nosso garoto agir com a única oportunidade que ele tem, então Kuroban recorre à sua magia negra especial mais uma vez. Borboletas do vazio o cercam enquanto ele as envia em direção ao monstro-chefe usando uma habilidade chamada Governante do Abismo. As borboletas cercam a criatura até que Kuroban estala seus dedos, agindo como se fosse o herói X do anime. As mesmas borboletas são na verdade armadilhas de detonação. Pense delas como muitas granadas remotas e todas elas se acendem para explodir ao mesmo tempo. Esta reação em cadeia é tão devastadora que aniquila a besta com um impacto total. Kuroban ostenta a aura assistindo a criatura levar um Hiroshima na cara. Ao fim de tudo, o dragão de lava apodrece no chão. Asas esfarrapadas, pele queimada e derrotado, Luna parabeniza seu mestre por sua conquista louvável de vencer o governante do portal. Até Izumiya está atônita, e embora ela tenha uma tonelada de perguntas alinhadas para ele no estilo paparazzi, por enquanto ela está apenas feliz em celebrar a conclusão da batalha épica da qual eles tomaram parte. Kuroban pensa o mesmo, e os dois acabam fechando o portal vermelho, voltando em segurança. As criaturas do lado de fora já haviam sido eliminadas pela presidente estudantil, o que significa que não houve nenhum dano real causado. De repente, a presidente estudantil é chamada por alguém que está supremamente enfurecido por sua desobediência. Este é o diretor da Sagrada Academia Imperial, Shido Atsushi, e ele quer respostas sobre o motivo de ela ter se rebelado contra sua ordem e se aventurado dentro do portal. Nosso garoto imediatamente consulta sua pesquisa local do Google, também conhecida como Luna, para perguntar sobre esse sujeito aleatório. Shido Atsushi é um diretor exibido da academia, com uma instituição que coleta e aprimora magos, e por causa disso, ele adquiriu níveis de riqueza no estilo Andrew Tate. Isso faz nosso garoto entrar em modo de reflexão, porque se esse sujeito é genuinamente o diretor da academia, então ele deve compartilhar pelo menos algum tipo de conexão com o príncipe Shark. Ao mesmo tempo, é muito cedo para uma suposição por enquanto. Izumiya confronta o diretor com um pedido de desculpas imediato, destacando como ela não podia simplesmente assistir as pessoas serem ameaçadas pelo perigo. Mas o diretor teimoso a interrompe, condescendendo-a por agir como poderosa só porque sentiu vontade de exercer seu senso de justiça. Ele a atinge com a grande pergunta e se perguntando o que teria acontecido se a situação tivesse piorado. Vindo em seu resgate, nosso garoto argumenta
comenta humildemente que o diretor poderia pelo menos usar algumas palavras de encorajamento pelas ações valentes da presidente estudantil. Shido exige saber quem é esse garoto novo, lembrando-o de que ele não tem lugar para interferir na conversa deles, mas a presidente estudantil defende nosso garoto de volta, enfatizando que esse mesmo forasteiro é a razão pela qual ela conseguiu fechar o portal da dificuldade mais alta. Isso desperta grande interesse nos olhos de Shido antes de ele explodir em gargalhadas, humilhando o garoto no segundo em que se lembra de como Kuroban-Ren é o bobo da corte de menor classificação de sua academia. Recusando-se a acreditar no absurdo da situação, ele se vira para sair apenas para Izumiya implorar por sua atenção. Desta vez, Shido diz que o pior estudante da academia não poderia ter conseguido fechar o portal da categoria de maior dificuldade, então ele apenas trata a coisa toda como um blefe ridículo criado por seus estudantes. Dizendo essas palavras, ele sai disparado em seu escolta, deixando nosso garoto em um estado de contemplação. Kuroban agora entende que mesmo se Shark não estiver associado a esse cara, ele precisa investigar a identidade do diretor mais profundamente. De volta aos dormitórios, este homem finalmente respira um ar de relaxamento chegando em casa. Luna já está esbravejando sobre o comportamento orgulhoso do diretor, mas é apenas mais um indício de quão uma merda deve ter sido a vida que Kuroban-Ren levou nesta escola. A mensageira da deusa está na verdade impressionada com Izumiya em comparação, e de repente pega nosso garoto lendo algo. Kuroban está na verdade checando notas do diário de Kuroban para quaisquer pistas de contexto que ele pudesse descobrir sobre o diretor. É uma invasão de privacidade, mas é algo que tem que ser feito. No dia em que nosso garoto Leon invadiu o corpo de Kuroban, ele já percebeu que este garoto tinha se encontrado na beira da vida, como se tivesse desistido de viver. Vamos começar a ler o diário. O garoto que sofria bullying estava no seu limite. Ele tinha aspirado se tornar um buscador apenas para juntar dinheiro para as despesas médicas de sua irmãzinha, mas infelizmente ele se desesperou ao perceber que tinha zero talento para magia. Esta única fraqueza se tornou o legado de sua vida, já que as pessoas o tratavam como uma merda de cão, deixavam bilhetes para ele, terrorizando-o durante a aula e depois da aula, nocauteando-o mais forte do que Anthony Joshua fez com Jake Paul. Cada dia se tornou um inferno literal e o garoto não conseguia escapar do ciclo de tortura. As palavras finais do garoto foram sobre quão frustrante sua vida se tornou. Ele até chorou em seu pedaço final de escrita, suas lágrimas gravadas no bilhete. Lendo tudo isso, Luna percebe que Kuroban está verdadeiramente abalado. Ele olha para a lua, declarando que tem que fazer justiça pela vida que este pobre garoto suportou. Em seu escritório, Shido está atualmente lendo o arquivo do nosso garoto, achando fácil pisar nele com base em seu boletim escolar por ter a avaliação mais baixa. O diretor acha realmente impressionante que este fracasso não veja como ele poderia facilmente ser expulso da academia. Na cena seguinte, nós temos uma sequência de banho da Snow Bunny. Ela está refletindo sobre nosso garoto, como Kuroban deveria ser o estudante de menor classificação. Nada parece certo, especialmente as mudanças recentes, e ela está tão certa de sua suposição quanto está sobre a redondeza de seus seios. Vindo o dia seguinte, nosso garoto é solicitado para compartilhar uma conversa privada pelo vice-presidente Naruse Shuya. Este nerd os leva para uma conversa um contra um, relembrando o que aconteceu ontem com a presidente e Izumiya. O vice-presidente questiona as intenções do nosso garoto, querendo saber se o estudante estava interessado em adquirir o máximo de saque possível dentro do portal. Ele sabe pelo relato de Izumiya que ele a ajudou, mas ele também acha que isso é apenas uma disfarce que ela inventou para defendê-lo. Naruse o repreende por tentar bancar o herói e criar problemas para a presidente estudantil. Até Luna está pautada de raiva com o Quatro Olhos aqui, falando como se tivesse se formado na Universidade da Apologia. De qualquer forma, Kuroban esclarece que ajudou a bloquear o portal. Naruse dá uma risadinha, lembrando o garoto de que ele nunca venceu nem uma única batalha simulada durante os testes da escola. Ele pode ver claramente que estes são apenas um bando de mentiras, recusando-se a acreditar em uma única palavra. Neste momento, Izumiya apareceu. Ela estava, na verdade, procurando por nosso garoto para uma conversa. Agora que ela está aqui, Naruse encerra a discussão, ordenando que eles deixem o conselho estudantil lidar com as coisas da próxima vez. Quanto a Izumiya, ele a instrui a vir encontrá-lo na mesma tarde para uma discussão. Assistindo-o sair, Izumiya pergunta se o Quatro Olhos disse coisas malvadas para nosso garoto de novo, mas Kuroban está tranquilo com isso, não dando a mínima para esse cara e simplesmente perguntando por que ela veio procurá-lo. Acontece que o diretor da academia quer falar com ele agora. Kuroban vai direto para o escritório de Shido, onde ele está tentando fazer pose sem nem olhar para eles. Imediatamente, o diretor ordena que Kuroban desista da academia conforme sua ordem. Este é um comando frenético e repentino, fazendo Izumiya pular de choque e perguntar por um motivo. Shido proclama que é simples, o garoto tem as notas de magia mais baixas e não venceu uma única batalha desde sua chegada. Isso significa que ele não tem talento, e os magos sem talento não foram feitos para estar aqui na academia. Então este é um caminho de saída fácil para ele. Pegando o boletim escolar, nosso garoto calmamente sugere que tudo o que ele tem que fazer é provar
sua força. Ele sabe que há batalhas simuladas acumuladas para o mês que vem e impõe a condição de que vencerá cada uma delas em troca da cooperação do diretor. É uma oferta insultuosa para Shido, que a acha ridícula. Mas então ele lê o cronograma e encontra a luta de Naruse contra Kuroban acontecendo por causa disso. Este pareamento seria basicamente uma sentença de morte imediata, porque Naruse é o segundo maior talento atrás de Izumiya. O diretor concorda com esta oferta para muito a satisfação do nosso garoto. Kuroban está tão feliz em limpar a arrogância presunçosa do rosto deste homem. De volta aos dormitórios na mesma noite, nosso garoto está ocupado revisando o cronograma com Luna. Enquanto ele estava saindo do escritório administrativo, a presidente estudantil o parou, implorando para que ele retirasse suas palavras. Sua posição nunca esteve em perigo para começar, porque a academia nunca expulsa ninguém por ter uma nota baixa. É só que o diretor tem uma birra pessoal contra este cara. O problema de perder batalhas simuladas é que ele inevitavelmente sofrerá sendo expulso. Agora, apesar de saber sobre suas habilidades, ela acha que é um desafio perigoso demais para ele enfrentar Naruse. Naquele ponto, Kuroban apenas olhou para ela e agradeceu a ela por se preocupar. Mas na verdade, ele não se sente incomodado com a condição de forma alguma. Além disso, ele já tomou sua decisão com o objetivo de provar que todos os seus odiadores estão errados. Refletindo sobre essas palavras agora, Luna acha que é perfeitamente aceitável se Kuroban basicamente parasse de frequentar a academia. Mas nosso garoto acredita que é melhor para ele permanecer na academia para monitorar pessoalmente as atividades do Príncipe Shark. Afinal, ele suspeita fortemente de uma conexão entre o diretor e o príncipe. Ele até traz uma teoria selvagem pessoal de que o Príncipe Shark está possuindo espiritualmente o corpo do diretor. No entanto, Luna encerrou essa teoria instantaneamente, revelando que ela tem a habilidade de sentir seres do outro mundo, então ela seria capaz de dizer se fosse o caso. Com essa opção fechada, a estratégia atual de Kuroban é continuar fechando os portais que chegam e ao mesmo tempo perseguindo seus dois alvos, o Rei Demônio Belfar e o Príncipe Shark. Estranhamente, a minúscula mensageira faz bico para suas palavras, fazendo-o perguntar o que há de errado. Ela estava apenas pensando em quão pesado é o fardo que o grande mago Kuroban tem que lidar, mesmo sendo uma ordem da deusa. Apesar do fardo, Kuroban na verdade se sente grato por esta oportunidade. Ele já tinha morrido naquela dimensão do vazio, então esta é a oportunidade perfeita para ele se vingar de Shark, aquele que causou sua morte, e até de Belfar, o rei demônio que ameaça a segurança deste mundo. No final, ele está feliz com as ordens da deusa. Então, Kuroban assegura a pequena mensageira de que ela não tem que sentir nenhuma tristeza de forma alguma. Suas palavras reasseguradoras iluminam o rosto dela, fazendo-a se sentir verdadeiramente feliz que um homem tão incrível quanto ele foi escolhido para o dever. Com a conversa deles concluída, Kuroban quer descansar um pouco para as batalhas simuladas à frente. A garotinha grita de empolgação, declarando uma varredura incrível dele para mostrar a todos quem é que manda. No fundo, ela também está desesperadamente esperando que todos os desejos de Kuroban se tornem realidade. O dia seguinte chega e nós encontramos os competidores nos campos de batalha. O primeiro oponente do mano é outro palhaço que está apenas feliz em enfrentar o pior estudante da academia. O público das arquibancadas está todo torcendo pelo outro cara, sentindo pena de Kuroban, mas nosso garoto ignora toda aquela conversa fiada enquanto a luta entre dois magos começa. O oponente de Kuroban começa com um golpe de vento ousado, lançando um feixe verde para derrotar seu oponente. No momento em que aquele ataque conecta, nosso garoto desaparece, como se tivesse evaporado com o impacto. Isso faz este palhaço pensar que ele é tão poderoso que seu oponente não conseguiu nem suportar um golpe, mas então Kuroban dá a este cara um choque de realidade aparecendo bem atrás dele como um fantasma. Tendo preparado um feitiço de terra, Kuroban espanca pedras contra o corpo de seu oponente usando uma explosão de rochas. No final daquele feitiço, o mano está acabado na pose do Yamcha, cravando nosso garoto como o vencedor da primeira partida. Esta vitória avassaladora atordoa os espectadores. Todos eles estão fofocando sobre o pior estudante da academia derrotar alguém muito melhor do que ele. Izzy parece uma namorada orgulhosa, enquanto Naruse parece um odiador irritado. Luna aponta como este homem nem precisa usar magia do atributo escuridão para derrotar estes amadores. Essa é a grande coisa sobre o mago da outra dimensão. Ela está radiante em vê-lo dar uma surra na cidade inteira contra estes fracos. O massacre continua com Kuroban destruindo um cara depois do outro usando os mesmos feitiços. Alguns até se rendem direto contra ele. Sua sequência de vitórias é chocante o suficiente para dar um ataque cardíaco no diretor. O mano não consegue compreender como o garoto mais burro da academia está agora em uma sequência de vitórias. Por um segundo, ele genuinamente começa a pensar se este garoto realmente fechou o portal vermelho antes de enganar a si mesmo novamente acreditando no contrário. Naruse bate à sua porta e vê o diretor que solicitou uma reunião pessoal com ele. Shido explica que Naruse obviamente vai lutar contra o azarão aqui nas batalhas simuladas, mas durante esta luta, Shido ordena que o vice-presidente estudantil use sua força absoluta máxima, lembrando-o de não se tornar descuidado nem por um segundo. Curiosamente, Naruse já tem planos para seu oponente. Em todas as batalhas de Kuroban que ele observou, ele só pôde ver magia de terra ser usada. Mesmo com esse nível de habilidade,
verdade, Naruse argumenta que é muito superior a ele em termos de habilidade, o que agrada o diretor enormemente. O mano está tão feliz em ouvir a confirmação real, concluindo a discussão deles. Em seu caminho para fora, Naruse se afunda em seus pensamentos, sabendo como o diretor está sendo cauteloso, como se houvesse algo genuinamente preocupante sobre seu próximo oponente. Independentemente disso, este cara tem ego demais e acredita que não há como ele perder esta luta. Nós nos inclinamos para outra vitória para nosso garoto. A este ponto, todo mundo está bajulando ele. A própria definição de transformar seus odiadores em seus fãs. As pessoas estão se perguntando o que diabos aconteceu com ele. Enquanto Kuroban entende que está se saindo bem, Izumiya lhe dá um pouco de água e o lembra de que ele simplesmente requer um empurrão final antes de atingir a liberdade total. Enquanto isso, o Quatro Olhos se demora ouvindo a discussão deles. Finalmente, o anunciante chega ao prato principal do evento, a batalha simulada entre Kuroban e o vice-presidente, Naruse. Ambos os lutadores se adiantam para encarar um ao outro com raiva, e a conversa fiada começa com Naruse aconselhando seu oponente a não ficar convencido após suas vitórias recentes. Nosso garoto domina este virgem agindo com calma, expressando que só está interessado em vencer. Naruse acha que está com aquela energia de Aizen e não pode perder porque viu tudo, mas nosso garoto prevê o futuro de sua vitória gravada em pedra. O Quatro Olhos começa sua coragem, jurando fazer seu oponente se arrepender de tal decisão. A cena é tensa e os olhos de todos estão grudados enquanto a luta final começa. A confiança do Quatro Olhos está na verdade criando buracos em seus pensamentos porque a ideia de um classificado da parte inferior limpar o chão com outros estudantes é inacreditável para ele. Ele está começando a se perguntar se Kuroban planejou intencionalmente tudo isso desde o início para colecionar uma sequência de vitórias escondendo seus poderes reais. Seja qual for a estratégia de QI 4000 que seu oponente cozinhou, Naruse está determinado a destruí-la. Ele começa com a ativação de magia de vento de alta classificação, conjurando um arco e flecha para um feitiço de tiro de iluminação. Na liberação de seu arco, ele dispara 3 flechas estrondosas relampejando em direção à direção de Kuroban. Respondendo apropriadamente, nosso garoto planta sua mão no chão, convocando uma parede de argila gigante para a defesa perfeita. O tamanho puro daquela coisa atordoa seu oponente, já que até seu feitiço de alta classificação simplesmente ricocheteou direto da parede, não causando dano. A parede derrete e a confiança de Naruse também, que não consegue nem compreender como não conseguiu acertar aquele golpe mesmo quando o conjurou mais cedo. O público está em frangalhos, agora atônito que Kuroban é capaz de contra-atacar o vice-presidente. O envergonhado Naruse tenta recuperar sua compostura, lembrando a si mesmo de que seu oponente não pode usar nada além de magia de terra. Com isso em mente, ele levanta sua mão para uma ativação de magia de terra de sua autoria. Naruse conjura pedras gigantes, levitando logo acima de seu oponente antes de fazê-las chover em uma chuva de meteoros, ou neste caso, uma chuva de rochas. Kuroban observa, se preparando para neutralizar com magia de vento. Ele trava o feitiço, aniquilando a tempestade rochosa com uma rajada aérea. Este contra-ataque é outra resposta perfeita à tentativa de Naruse, e um enorme choque para ele. O Quatro Olhos fica aterrorizado ao perceber que nosso garoto pode até usar magia de vento. Enquanto o público está estático, torcendo pelo desempenho do azarão contra o vice-presidente, alguns deles começam a questionar como este garoto tem acesso a múltiplos atributos. E o motivo é simples, Izumiya internaliza que magos de conjuração de múltiplos atributos são raros porque leva muito tempo para alguém até mesmo aprimorar um tipo de atributo mágico. Mesmo se eles fizerem isso com sucesso, a proficiência com um é geralmente menor do que com o outro. Mas Kuroban é uma máquina do caralho. O mano está literalmente aqui fora conjurando perfeitamente elementos duplos. Naruse solta sua frustração. Ele não calculou o uso de outro elemento pelo nosso garoto. Kuroban está de saco cheio e pergunta diretamente por que esse desgraçado gosta de olhar as pessoas de cima para baixo. Uma resposta que parece incompreensível para Naruse. Nosso garoto desabafa, destacando como o vice-presidente supõe as coisas rapidamente, tem uma tonelada de arrogância e até imprudência. A única coisa boa sobre este cara é sua proeza mágica, mas sua personalidade é pior do que a de um lenço de papel molhado. Este choque de realidade humilde atordoa o vice-presidente, que interpreta do modo oposto e acha que nosso garoto está intencionalmente provocando ele. Ele solta este discurso sobre como ele só reconhece os fortes e a única pessoa que se encaixa nessa categoria é a própria Izumiya. Ele tentou o seu melhor para se tornar digno de ficar ombro a ombro com ela. É por isso que ele tem tal arrogância para supor que o estudante mais fraco não é um páreo para ele. Alimentado com raiva, Naruse conjura um feitiço especial de água, outro atributo de magia de alta classificação. O público sabe que este atributo é supostamente o melhor do Quatro Olhos até a presente data. Declarando o fim da linha para seu oponente, Naruse dispara o feitiço de água, prendendo com sucesso a perna de Kuroban no lugar. Então, uma violenta tempestade azul envolve seu corpo. Este feitiço poderoso é chamado Cocitus, o trunfo final de Naruse. É tão poderoso que nem mesmo magia de vento é suficiente para enfrentá-lo. Magia de terra é a mesma coisa. O vice-presidente supõe sua vitória, especialmente
enquanto assiste Kuroban selado em gelo como se fosse o Aang de Avatar. A diferença é que a Nação do Fogo atacou de dentro do seu corpo, desconcertando o Quatro Olhos mais uma vez. A gaiola de estalactite começa a rachar e o mesmo acontece com todas as chances de vitória de Naruse para esta luta. O gelo é esmagado com as chamas escaldantes de Kuroban, uma revelação de um terceiro atributo do estudante mais fraco, mas isso não é tudo. Kuroban continua a provar que pode conjurar mais tipos. Por exemplo, ele reúne gelo suficiente para formar uma rocha gigantesca, então ele a esmaga com sua força, espalhando os fragmentos por toda a arena. Aqueles fragmentos atingem o chão ao redor de Naruse, um ataque de amplo alcance que lhe causa danos mínimos, já que a maioria dos fragmentos passa de raspão por ele. Ao fim daquela tempestade de gelo, o vice-presidente está de joelhos como um bom garoto. Não tendo defesa contra isso, Kuroban se agiganta sobre sua vítima antes de deixar o palhaço com um único conselho para seus objetivos futuros. Ele diz a Naruse que a única maneira de ele alcançar seus objetivos de adquirir força é se ele olhasse mais para a frente em vez de olhar para trás. Mas mesmo se ele fizesse isso, ele não seria capaz de alcançar além de seus limites. Basicamente, meu homem mandou a surra com insultos mais educada de todas. No final, Naruse faz a mesma pergunta que todos os outros. Quem diabos é este homem? Ele tenta se lançar em direção a Kuroban, que nem se dá o trabalho de olhar para ele enquanto ele desaba. Luta terminada. Kuroban-Ren é oficialmente apelidado como o vencedor. Naquela mesma noite, nós temos uma reação suculenta do diretor que está supremamente fulo da vida, incapaz de conceber como o estudante mais fraco acabou empunhando 4 atributos tirados do nada. As palavras de Izumi piscam em sua memória, e ainda assim ele nega a verdade mesmo após evidências convincentes. Tomando as rédeas da situação, ele amaldiçoa nosso garoto, literalmente comprando briga com uma criança. Aliás, e disca um número para expulsá-lo à força. É noite e enquanto Luna está aqui cochilando, nosso garoto está organizando seus pensamentos após a luta que venceu. Graças a isso, ele conseguiu fazer o diretor revogar sua expulsão, o que levanta a questão como ele deveria estrategizar daqui em diante. Ele tem um bando de notas já rascunhadas, suas 2 ameaças principais e a conexão da academia com tudo isso. Embora ele queira perguntar pessoalmente ao diretor sobre algumas coisas, acontece que o cara foi em uma viagem de negócios pessoal. Isso significa que sua prioridade máxima no momento são os portais problemáticos. Se ele puder apenas bloqueá-los, então ele pode conectar com segurança os pontos por trás daqueles conectados ao Rei Demônio Belfar. O grande mago se pergunta quem será seu primeiro alvo, enquanto a cena transiciona para a manhã seguinte em sua sala de aula. Uma certa figura entra na classe, roubando a atenção do nosso garoto imediatamente. O professor escreve seu nome no quadro, declarando-se o recém-atribuído professor da classe. Hashiba entende que é uma notícia repentina, mas espera que os estudantes cuidem muito bem dele. As garotas já estão babando por este cara, enquanto nosso garoto compartilha um olhar de suspeita, sabendo que algo está acontecendo. Durante o intervalo do refeitório, os estudantes discutem as batalhas simuladas épicas. Todos eles estão ocupados falando sobre o desempenho excepcional de Kuroban, especialmente a maneira como ele dominou o segundo melhor ativo da academia. Alguns deles estão até começando a se perguntar se aquele cara será capaz de ensinar magia a eles. Izumiya chega para se sentar em frente ao nosso garoto e o elogia por seu desempenho excepcional nas batalhas simuladas. Kuroban aceita o elogio caloroso enquanto ela o bajula ainda mais e agradece ainda mais a ele por consertar o comportamento de Naruse. Mesmo que o Quatro Olhos tenha se sentido nojo sendo paparicado daquele jeito, ele acabou concordando com as palavras de seu oponente. Mesmo assim, Izumiya se recusa a deixar a situação referente ao diretor passar em branco, especialmente a maneira como ele lidou com o assunto da expulsão. Isso deixa Kuroban curioso o suficiente para perguntar sobre a personalidade de Shido, questionando se ele sempre foi assim. Aparentemente, Shido era um ex-buscador, então ele era um bom mago. Mas ultimamente as pessoas começaram a especular sobre ele possuir algumas conexões nojentas ao seu redor. Isso bate com a suposição de Kuroban, mas de repente notícias explodem para informar um afluxo de portais em ascensão. Estes portais têm surgido em todos os lugares, mas também estão sendo fechados por heróis competentes. Mesmo assim, as pessoas são instruídas a permanecer em guarda e exortadas a não se aproximar dos portais ao redor, especialmente se forem cidadãos comuns sem magia. Isso lembra Kuroban das palavras de Luna. Ela disse a ele que qualquer portal que fosse deixado sem atenção por muito tempo acabaria libertando monstros que devastariam o mundo inteiro. Claro, não sob a vigilância deste homem, já que ele ia garantir que um futuro sombrio nunca viesse a existir. O grande mago compartilha seu pedido pessoal para Izumiya e seja lá o que ele fala, fica sem explicação. Enquanto a cena corta para o meio da noite, Kuroban pretende patrulhar esta região para verificar se um portal apareceria por perto hoje. Enquanto Luna compartilha como ele tem limpado todos os portais que surgiram no momento em que apareceram, ela acha realmente legal que ele seja o super-herói secreto eliminando portais sem que ninguém perceba. No meio da conversa deles, um portal verde se abre, é um nível de categoria verde. Kuroban caminha confiantemente para dentro, interessado em explorar o ambiente ao redor. É apenas um bando de árvores, embora seja muito difícil de ver por causa da neblina, e Luna o exorta a ter cuidado a cada passo. Um pouco mais tarde, este homem deixa cadáveres de
monstros para trás a cada passo e entra na parte mais profunda da floresta. Estranhamente, Luna aponta que não há nada ao redor, mas então Kuroban sente uma presença logo atrás dela. O pequeno Marshmallow é agarrado por uma criatura e puxado para longe de seu mestre. O momento em que ela olha para trás é quando ela vê um demônio da paralisia do sono demoníaco pronto para devorá-la em uma única peça. Luna grita lembrando a criatura de que ela não foi feita para ser devorada e faz o seu melhor para escapar. Enquanto isso, nosso garoto a instrui apenas para ficar parada, gesticulando proativamente o uso de magia do atributo escuridão mais uma vez. Garras roxas erupcionam da árvore, projetando-se para fora em um esforço para empalar o gárgula. A criatura tenta escapar, mas uma garra mortal acaba perfurando-o de todas as direções, transformando o monstro em uma fatia de queijo. Os golpes são fatais, fazendo o monstro tombar seu caminho para baixo até o chão. Luna corre até seu mestre, agradecendo a ele por salvar sua vida. Ela está loucamente impressionada com sua implantação rápida de magia, temendo que pudesse ter morrido ali. Mas Kuroban explica que ele, na verdade, acabou se acostumando com emboscadas repentinas nas profundezas da região do inferno. É por isso que ele é capaz de reagir rapidamente sem preocupação, impressionando ainda mais o pequeno Marshmallow flutuante. O portal é limpo logo em seguida, conforme a missão de hoje é encerrada. Kuroban está feliz por ter limpado esta região de portais e está prestes a voltar quando, de repente, um bando de espinhos de terra zune em sua direção. Ele salta para longe do destino deles, evitando cada golpe e focando no agressor que tentou emboscá-lo agora há pouco. Kuroban localiza esta pessoa olhando para ele do alto de um edifício. Este cara está impressionado pra caralho, e é bem óbvio que este sujeito é na verdade Hashiba, seu professor mais novo, que por acaso é um John Wick de meio período. Claro, nosso garoto não tem absolutamente nenhuma ideia de quem este cara realmente é, apenas que ele é uma ameaça iminente a ser lidada. Imediatamente, Kuroban instrui Luna a se esconder, já que eles estão enfrentando um oponente competente aqui. Ela corre enquanto nosso garoto exige saber sobre sua identidade e suas intenções de atacá-lo. O agressor permanece desinteressado em responder a qualquer uma dessas perguntas e simplesmente responde com um feitiço de fogo escaldante em vez disso. O ataque é esquivado por Kuroban imediatamente depois, ganhando o elogio de Hashiba, mas ele ainda não terminou, pois ele desfere mais golpes de chama violentos nele vindo de todas as direções. Agora nosso garoto está cercado e ele não tem para onde correr. Hashiba está confiante de que este será um acerto, mas ele se esqueceu de considerar um fator crucial. O Mago Supremo comanda a abertura da magia da escuridão usando um feitiço chamado Devorador Sombrio, que esculpe um espaço aberto engolindo todas as chamas para uma dimensão diferente. Kuroban, sem esforço, se livrou do ataque, atordoando o assassino que nunca tinha visto esse tipo de magia usado antes em sua vida. Recusando-se a deixá-lo escapar, Kuroban comanda o uso da Garra Mortal como seu segundo feitiço de magia do atributo escuridão. Espinhos erupcionam perto dele e demolem o próprio edifício em que ele estava de pé, mas felizmente Hashiba conseguiu escapar sem receber ferimentos fatais. Ele é infligido com um corte afiado em seu braço, refletindo sobre como seu oponente tem acesso a um tipo estranho de magia. Mas em vez de focar nisso, seu objetivo atual é priorizar fugir porque o predador rapidamente se tornou a presa. Em um flash de fumaça, o assassino sai da cena com sucesso, para a decepção de Kuroban. O pequeno Marshmallow sai de seu espaço seguro e aprende sobre a situação. Na cena seguinte, ambos chegam de volta aos dormitórios, discutindo a identidade do atacante. Nosso garoto não tem ideia por enquanto, mas ele foi capaz de memorizar com segurança os movimentos do assassino. O pressentimento de Kuroban está gritando para ele que o assassino está de alguma forma relacionado com a academia, e ele jura pegar esse cara para valer da próxima vez, até pretendendo anotar cada pedacinho de informação que ele pudesse encontrar sobre ele. No dia seguinte, nós somos trazidos de volta para a sala de aula. Aqui Kuroban se aproxima e observa o instrutor rabiscar no quadro. Logo após a aula, Hashiba encontra o estudante expressando grande interesse no estudante após aprender sobre sua habilidade de fechar o portal vermelho completamente sozinho. Claro, Kuroban ridiculariza o diretor por não acreditar em sua realização até o dia de hoje. Fazendo o papel de um homem de confiança, Hashiba o assegura de que confia nas palavras do garoto e que foi capaz de confirmar isso durante suas batalhas simuladas. Ominosamente, ele deseja ao estudante boa sorte para seu desempenho futuro. Os dois se separam, mas este professor tem aquele sorriso manipulador devasso do Light Yagami, como se tivesse conseguido o que precisava aqui. Na sequência seguinte, Hashiba nota silenciosamente a tentativa de Kuroban em outro portal. Ele está vingativo pelo que aconteceu durante a luta deles da última vez e pretende fazer o garoto sofrer. É só porque ele baixou a guarda no outro dia, mas agora ele não vai escorregar pela segunda vez, especialmente com um novo dispositivo que ele tem consigo. Para o choque total deste homem, Kuroban faz um speedrun no portal como se nunca
tivesse acontecido. Ele o limpou no mesmo momento em que Hashiba estava contemplando seus pensamentos, e de alguma forma o Mano acha que ainda vai vencer. Usando o dispositivo, ele sinaliza para seus homens se moverem. O resto dos assassinos sai das sombras para pular em uma criança, agindo como se ele fosse a versão de 20 dedos do Sukuna, ou algo assim. Todos eles combinam seus feitiços para mandar um final explosivo, resultando em uma grande destruição. Assistindo a cena do lugar perfeito, Hashiba ri, chamando a missão de decepcionante e se virando convencido de que matou a criança. Bem no momento em que ele está sinalizando para eles checarem o corpo morto, seus próprios subordinados gritam com ele através da transmissão. Eles estão lá fora se encolhendo de medo, aterrorizando Hashiba quanto ao que poderia ter acontecido. Ele se recusa a acreditar que o garoto durou mais que a explosão gigante daquele jeito. Até um assassino de sangue frio está perdendo a calma e tenta se recompor, reassegurando que o garoto não sabe onde ele está se escondendo, pelo menos. E então nosso garoto aparece como o aluguel vencido por trás, desconcertando o assassino outra vez. A coisa boa sobre Kuroban é que ele tem uma pequena parceira que pode facilmente procurar por ele. Essa mesma parceira é a orbe roxa pairando ao redor para escanear a área. É Luna, não importa, porém. Kuroban tem este sujeito encurralado e libera uma onda de choque de vento. Isso faz com que a máscara de Hashiba caia, expondo sua identidade em campo aberto. O assassino nem sabe quando o garoto conseguiu descobrir isso. Lembra de quando Kuroban estava de olho cuidadosamente na maneira como ele escrevia no quadro? É porque ele descobriu que Hashiba estava usando um braço diferente para escrever logo após a luta, graças à ferida que foi infligida nele. Então ele perguntou mais a fundo usando Izumiya e descobriu que o instrutor por acaso era um ex-buscador. Isso bateu com os feitiços de chama que o assassino usou no outro dia. Confirmando sua identidade enquanto todos os pontos traçavam de volta para uma pessoa, Hashiba Kisuke provocando-o, Kuroban pergunta se este homem recuperou sua determinação perdida. Ele pretende fazer este cara falar por todos os motivos pelos quais ele se incomodou em tentar assassinar um estudante. Ouvindo isso, o assassino maníaco solta uma risada elogiando o jovem garoto por encurralá-lo daquele jeito a ponto de juntar as peças de sua identidade. Ao mesmo tempo, ele lembra ao garoto que ele é meramente um estudante, um que não deveria agir de forma tão convencida. Dizendo isso, o Mano esculpe um ataque de supernova literal como se estivesse em alguma energia de Frieza de Dragon Ball Z. O próprio entorno está derretendo apenas por causa do calor residual. Hashiba ri, decretando o fim de tudo para o garoto. É a sua técnica definitiva, aquela que ele usava para desintegrar milhares de monstros poderosos, um trunfo que ele não usa com frequência. Declarando o fim do seu alvo, o assassino envia o Sol em sua direção, enquanto Kuroban parece estar se destacando à distância. O nosso garoto está realmente muito familiarizado com esse feitiço, e de repente a confiança de Hashiba rachou. Ele não podia acreditar em seus olhos. O estudante tinha conjurado uma versão de sua própria magia do atributo fogo, uma técnica chamada chama carmesim. É só impressão minha ou isso é exatamente jogo contra Sukuna do arco de Shibuya? Os dois feitiços de chama colidem um contra o outro no choque de feixes do estilo antigo antes de detonarem uma grande explosão, cancelando um ao outro. O trunfo de Hashiba é anulado, e é um milagre aos seus olhos porque ele tinha acabado de usar a magia de nível mais alto disponível no domínio do atributo fogo, mas sua suposição está na verdade errada. Como Kuroban coloca em seus olhos, aquela bola de fogo pífia é apenas uma magia de nível intermediário. Seu tom condescendente irrita o assassino, ele está ficando absolutamente furioso e gritando com o garoto. Mas Kuroban não se importa e chama a atenção de Hashiba por sua menção de ter matado 1000 monstros. Flexionando ao máximo, nosso garoto humilha esse cara ao revelar que ele já matou mais de 100.000 monstros, então estes são como números de novato para suas grandes ligas. Agarrando-o pela garganta, Kuroban envolve o corpo de Hashiba com a essência da magia negra. O assassino pode sentir sua atração magnética ao seu redor como se estivesse drenando sua energia. De repente, ele perde o controle de seu corpo, imobilizando-o completamente no chão. Luna assiste, sentindo-se entusiasmada por seu mestre ter finalmente alcançado seu objetivo. Mas nosso garoto ainda não terminou, ele tem algumas coisas para resolver. Agarrando Hashiba pela mandíbula, Kuroban exige saber a identidade do homem que enviou o assassino. Ele já sabe que foi Shido, e a falta de resposta do instrutor é uma boa resposta. O assassino entra em pânico, freneticamente, revelando que estava apenas seguindo instruções e fazendo seu trabalho para eliminar as pessoas que se aproximavam dos portais. Isso confirma para Kuroban que o alvo de Shido não é apenas ele, mas qualquer um que fique no caminho da manipulação dos portais, o que confirma 100% que o diretor esteve do lado do Rei Demônio o tempo todo. A questão óbvia é porque ele também criaria estudantes como jovens magos talentosos
talentosos se ele estivesse realmente do lado do Rei Demônio. Então essa teoria também não é totalmente precisa. Mas uma coisa é certa, o diretor está desempenhando algum tipo de papel crítico aqui. Kuroban volta sua atenção para sua vítima, que está se encolhendo de medo, enquanto nosso garoto reflete que nem mesmo confrontar Shido com este assassino provará ser de qualquer utilidade nesta situação. Em vez disso, um pouco mais tarde, ele apenas amarra esse cara e o coloca de lado. Pelo menos com esse movimento, o diretor será muito mais cauteloso em suas buscas sem tomar decisões precipitadas da próxima vez. É exatamente isso que Kuroban está procurando, enquanto ele se afasta declarando que vai expor o verdadeiro mestre manipulando o campo de batalha. Na cena seguinte, Shido chega à propriedade de alguém. Ele bate na porta e abre caminho para o andar de cima, lembrando como toda vez que vem aqui, é sempre um ambiente sinistro e desconfortável. O diretor bate em outra porta e recebe permissão para entrar. A primeira coisa que ele faz é se curvar diante de seu mestre, o verdadeiro mestre manipulador, alguém que nem sequer olha para esse cara. O homem simplesmente exige ouvir seu relatório, ao qual Shido acaba explicando tudo de forma positiva. Mas quando ele é confrontado sobre quaisquer obstáculos ou mudanças em seu plano, Shido revela sua curiosidade pessoal. Ele sabe que um certo estudante apareceu em sua academia com resultados excepcionais que nunca foram vistos antes. Então esse mesmo garoto por acaso é capaz de usar todos os 4 elementos distintos de magia. Apesar de todas essas coisas, Shido expressa absoluta confiança, compartilhando como ele já enviou um assassino para cuidar do garoto e eliminá-lo. Seu mestre se levanta, despertando interesse em ouvir mais sobre essa história. É algo que se destaca para ele como se ele não tivesse considerado esse desenvolvimento. Depois de aprender sobre a ascensão repentina do estudante ao poder avassalador, ele acredita que o garoto tem todo o direito de se impor como um obstáculo em seus planos. Mas o diretor ainda está muito confiante sobre o assassino que enviou atrás do garoto, garantindo o sucesso dessa missão. No entanto, esse cara não está tão confiante porque se fosse esse o caso, o assassino já teria relatado o status de sucesso da missão a essa altura. Isso atordoa Shido enquanto ele pega rapidamente seu telefone, recusando-se a alimentar a ideia de um fracasso. O chamado assassino que ele enviou atrás do nosso garoto está atualmente amarrado e indefeso. Seu telefone toca em seu bolso, mas ele nem consegue atender a chamada. Esta é apenas mais uma razão convincente para Shido acreditar que o garoto deve ter superado até mesmo o assassino. Seu chefe considera isso como fracasso da missão imediatamente. Enquanto Shido acumula frustração, ele tinha uma boa impressão de Kuroban Ren, mas não tão alta. Ele está ficando sem opções aqui, até que seu mestre recomenda um método perfeitamente plausível. Se eles estão lidando com um mago excepcionalmente talentoso, então tudo o que eles têm a fazer é forçar seus amigos a se tornarem isca para ele. Esse tipo de plano deixa o diretor escroto realmente animado, porque ele pode perceber vagamente o que seu mestre está apontando. Shido pega um anel que seu mestre joga para ele, e embora ele ache que é muito cedo para esse método, também é verdade que eles precisam de dados para a próxima fase de experimentação. O diretor dá um sorriso denteado, garantindo o sucesso da missão desta vez, já que essa é a própria razão pela qual eles reuniram uma tonelada de magos em primeiro lugar. O líder fica intrigado com o desenvolvimento repentino e espera por reviravoltas mais interessantes. Ele está em um clima tão positivo que se pergunta se é hora de abrir um portal negro real neste mundo, e tenha em mente que o portal de maior dificuldade conhecido no momento é o vermelho. No dia seguinte a essa discussão, nosso garoto é chamado para a sala da diretoria com outro anúncio estranho. O mano fica atônito ao ouvir Shido destacar seu próprio erro ao avaliar as habilidades do estudante Kuroban, e até se desculpar por todo o comportamento rude que impôs até agora. Shido entende que sua mudança de atitude pode parecer um pouco estranha, mas é estritamente porque ele agora está ciente do verdadeiro potencial do garoto, e é por isso que ele quer tratar nosso garoto com o devido respeito. Chegando mais perto, o diretor compartilha informações sobre o afluxo e aumento recente de ocorrências de portais. Por esse motivo, ele quer que nosso garoto coopere com a presidente estudantil, Izumiya, para ajudar a selar o máximo de portais possível. Analisando suas palavras, Kuroban entende que seu papel é monitorar as áreas onde a frequência de portais é alta. O diretor fica extasiado por o garoto entender rapidamente e lhe oferece um aperto de mão, agindo como se realmente acreditasse nele. Agora Kuroban está seguindo o teatro, mas ele não é o seu protagonista lento comum. Ele sabe que esse porco mentiroso está tramando algo por baixo, e é por isso que nosso garoto tem um plano próprio. Aquele aperto de mão de agora a pouco, Kuroban adulterou com sua magia negra para um pouco de algo extra. Após a reunião, ele conta sua estratégia para Izumiya. Mais cedo, ele armou uma armadilha e depois desculpa soltar a bomba da tentativa de assassinato de Hashiba contra ele com base nas ordens do diretor. Não está claro se o diretor já juntou as peças dessa parte, mas Kuroban pode facilmente ver através dos verdadeiros objetivos de Shido. Isso faz a presidente estudantil se perguntar por que ele simplesmente não recusou a oferta do cara, porque não faz sentido nenhum. Infelizmente, Kuroban admite que eles precisam cuidar dos
os portais e que ele tem um plano próprio para neutralizar as coisas. O problema é que ele só pensou nas coisas para si mesmo, então ele também está planejando selar os portais sozinho. De repente, Izumi aumenta a voz, expressando sua escolha de ir junto também. Ela não quer ignorar a realidade só porque é perigoso e quer ajudar seu amigo sempre que necessário. Até Luna pode ver que essa garota está teimosamente determinada, então não há sentido em lutar contra ela. Por fim, nosso garoto aceita e define os horários da noite para a missão deles.